Você ouviu a vida toda que a dependência química não tem cura, não é mesmo? Mas me responde, por que então alguns dependentes conseguem se libertar e outros não? O que ninguém te contou é que para muitos casos o segredo não está na força de vontade, mas no que está escondido por trás da droga. Então, salve esse vídeo para assistir de novo com calma, porque isso pode mudar a forma como você vê o tratamento do seu marido. Você sabia que mais de 90% dos dependentes químicos têm um transtorno genético não diagnosticado? A droga, na verdade, é só uma forma de automedicação que o corpo encontrou para tentar controlar uma mente que não sabe lidar com excesso de estímulos. Cada transtorno, como TDAH, bipolaridade ou transtornos de personalidade, disparam compulsões específicas por causa da aceleração mental, da irritação, da ansiedade ou até de perda de contato com a realidade. É por isso que muitos profissionais dizem que existem comorbidades. Mas não seria uma linguagem correta para orientar os familiares, porque o familiar não tem conhecimento técnico para entender essa linguagem. Eu mesmo passei 4 anos em terapia com meu marido adicto e nenhum profissional disse com clareza que ele poderia ter bipolaridade. Eu só fui entender quando eu descobri tudo isso sozinha. Então, Dani, por que alguns param e outros não? Porque alguns têm apenas um quadro leve, como um TDAH, e a própria vida vai se ajustando. Uma mudança profissional, uma rotina nova e pronto. A droga deixa de ser necessária e esse corpo não precisa desse estímulo para se regular. Mas em casos mais graves, com disfunções neurais sérias, essa mente vai buscar um anestésico de choque, como a cocaína e o crack ou outras drogas a mais. No caso da bebida, a mesma coisa. É algo que começou como relaxamento, a mente vai se identificando e virou um vício na dopamina. Mas tudo isso é reversível se você e a esposa souberam de olhar. Não só para o efeito, que é a droga como anestésico, mas para a causa, que é o inimigo silencioso, o transtorno genético por trás. Ah, e fica atenta, Fênix. Você precisa de orientação para entender como descobrir qual transtorno ele tem. Porque levar ao especialista sem analisar e entender o quadro completo do seu marido pode confundir até os melhores profissionais. Esse especialista pode deixar de encontrar o verdadeiro transtorno e isso acontece com frequência. Eu mesmo tenho visto muitos psiquiatras errarem feio o diagnóstico dos maridos das minhas fênix por falta de informação que você como esposa tem e não sabe. Mas, como usamos o método Fênix, temos um mapeamento profundo e personalizado de cada caso. Por isso, nós temos tido mais sucesso do que muitos tratamentos convencionais que não têm esse nível de conhecimento e análise. Porque se você usar só uma peça do quebra-cabeça, esse tratamento não vai funcionar. Existe uma engrenagem nesse processo e sem o encaixe certo, você começa a perder mais dinheiro e mais tempo. Então, Fênix, esse é o motivo do seu marido ainda não ter parado. Dependência química é complexa. E alguns médicos acessíveis à população não estão preparados para direcionar todo o tratamento. Cada um tem respondido por uma parte do problema e não mostram interesse e profundidade sobre o assunto e sobre o seu caso. Para isso, precisariam olhar um todo em conjunto. E o método tradicional não funciona assim. Por isso, o olhar de uma esposa salva esse marido. Desperta, Fênix. Quem acorda primeiro no incêndio salva os outros. E como eu sempre digo, só conhecimento liberta.